Então nós estamos estudando os profetas menores e hoje é o livro do profeta Amós. Primeiramente o nome dele. O que significa o nome de Amós? Significa carregador de cargas ou de fardos. É um nome que já indica também a questão da profecia dele para o povo de Israel, porque era uma carga, era um peso, né? Lembra que os profetas menores, quando eles profetizavam, algumas vezes diziam peso da palavra do Senhor. Então o nome de Amós significa isso, carregador de cargas, de fardos, né? Ele era natural de Tecoa, uma cidade de Judá, conforme está escrito no primeiro versículo, Amós 1:1, ele diz a origem dele. Ele era um homem humilde, né? Ele era um homem humilde. Se você ler na sua Bíblia, ele começa, ele não se chama nem, ele não se considera nem profeta, né? Ele diz palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa. Então, é algo que ele já está se identificando, né? Que ele estava entre os pastores e que ele era de uma pequena cidade de Judá. Uma cidade que não tinha tanta importância, aliás, de nenhum significado. Isso mostrava a origem humilde dele. Ele era um homem de origem humilde. Uma outra coisa também que revela aqui no início, neste primeiro versículo, é que ele era um homem trabalhador. Ele tinha uma profissão. Ele trabalhava, ele estava envolvido na sua vida familiar. Ele não pertencia à elite, ele não era sacerdote, ele não era sequer filho dos profetas. Ele vai dizer isso. Eu não era profeta, nem filho de profeta, eu era um boieiro, um boiadeiro, né? E o Senhor me chamou. E também ele era cultivador de sicômoros, né? A profissão dele, além de ser boiadeiro, era também cultivador ou colhedor de sicômoros. Era uma fruta, né? Hã? Figo, exatamente. Semelhante ao figo, né? Ele colhia estas frutas para, certamente, comercializar, vender e obter o seu sustento. Esta era a profissão de Oséias. Ele profetizou possivelmente no ano de 755 a.C. Na verdade, essa data é aproximada, né? Pode ser entre 760, 750, por aí. Neste período, ele identifica, logo no primeiro versículo, que ele profetizou nos dias de determinados reis. Uzias, rei de Judá, e Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Esse Jeroboão não é o Jeroboão I, é o Jeroboão II, ou Jeroboão II, né? Jeroboão II, porque o primeiro já tinha morrido há muito tempo, né? Quando ocorreu a divisão dos reinos. A quem ele destina a sua profecia? A Israel, o reino do norte. Embora ele fosse de Judá, embora ele fosse do reino do sul, a mensagem que ele recebeu foi para transmitir ao reino do norte, ou seja, Israel. Era uma mensagem dirigida ao povo de Israel. O tema central, digamos assim, um versículo chave, ou um tema central do livro é buscai-me e vivei. É uma mensagem de despertamento, é uma mensagem de convite ao povo para que busque ao Senhor. O versículo principal seria então, ou melhor dizendo, Amós, capítulo 5, versículo 6. Alguém pode ler esse versículo? Amós, capítulo 5, versículo de número 6. Então, está de acordo com o tema-chave. Buscai o Senhor e vivei.
Buscar o Senhor vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo e consuma, e não haja em Betel quem o apague. Por que esta expressão? Vocês viram que no capítulo 1, quando nós fizemos a leitura aqui, ele fala que as nações que são mencionadas neste capítulo serão queimadas, que serão destruídas por fogo. O que ele está dizendo é que o que Deus fez com aquelas nações poderá fazer também com Israel, caso não busque o Senhor, caso não se arrependa dos seus pecados. Então é uma mensagem de alerta, é uma mensagem que chama a atenção do povo para se voltar ao Senhor. Alguns fatores importantes nos dias do ministério de Amós. O que nós podemos falar? O profeta Amós exerceu o seu ministério em Israel no século 8 a.C. e foi contemporâneo de Jonas e de Oséias. O que é ser contemporâneo? Você viveu na mesma época dos profetas Jonas e Oséias. Ele profetizou durante os 2 anos que antecederam o grande terremoto. Ele fala desse terremoto porque foi um terremoto que aconteceu na terra de Israel. Inclusive, isso é histórico, já foi identificado, né? E com isso se dá uma precisão no livro dele, a data em que ele profetizou, porque ele menciona este evento que é facilmente identificado na história. Então ele identifica praticamente o período profético dele, né? Seu ministério profético estendeu-se por aproximadamente 10 anos. Ele profetizou durante 10 anos ao povo de Israel. Durante o ministério de Amós, o reino do norte achava-se no seu apogeu quanto à expansão territorial, com relação também à paz política e à prosperidade nacional internamente. Havia uma prosperidade, havia uma bonança no Reino do Norte. Agora, isso foi algo de bom? Não, porque o povo se tornou orgulhoso, o povo se tornou devasso, e ele profetiza exatamente contra a injustiça social. Você ouviu falar muito de justiça social, né? Tem um partido no Brasil que prega muito sobre justiça social, embora parece que as intenções dele não sejam tão sociais assim, né? Mas havia uma grande injustiça. E o profeta Amós, ele vai profetizar contra isso. Ele vai falar contra a opressão que os ricos exerciam sobre os pobres. As classes sociais que haviam, o grande disparate que havia entre um e outro. Os ricos com muito e os pobres com nada. É um quadro de muitos lugares hoje, né? Parece que a profecia de Amós é para os nossos dias. A idolatria encontrava-se fortalecida. A sociedade esbanjava à procura dos prazeres. A hipocrisia e a imoralidade campeavam na sociedade velozmente. Então Israel estava nesta situação. Hipocrisia, imoralidade, a sociedade havia se tornado uma sociedade devassa. Embora eles tivessem abundância, bonança, paz, prosperidade, riqueza, no entanto, isso não os tornou gente boa, melhores. Muito pelo contrário. Há um momento em que ele chama as mulheres de vacas de Bazã, para demonstrar a luxúria delas, das mulheres de Israel. Né? Das mulheres de Israel. Então veja como o profeta Amós profetizou para uma sociedade totalmente imoral, totalmente hipócrita e também
idólatra, porque o culto do bezerro de ouro, que foi colocado por Jeroboão I, já perdurava por 170 anos. Perdurou por 170 anos. Já pensou? Um povo adorando um bezerro por século. Não é fácil, né? Embora Deus sempre protestando através de seus profetas. O que mais nós podemos ver de introdução deste livro? O chamado de Amós. Foi chamado por Deus para profetizar ao povo de Israel, conforme ele mesmo diz no capítulo 3, versículo 8, no capítulo 7, os versículos 14 e 15. Ele foi chamado para profetizar a Israel e não a Judá. Ele era morador de Judá, de Tecoa, mas o chamado dele foi para Israel. De repente, Amós começou a ter uma inquietação interna e também algumas visões celestiais. Você vai ver no livro dele, ele tem várias visões, né? São ao todo 5 visões importantes que ele tem, e estas visões têm significados. Era uma mensagem direta de Deus para o povo de Israel. Era Deus chamando aquele vaqueiro para ir a Samaria e levar uma mensagem àquele povo distraído na luxúria. Corria o ano 755 a.C. e o povo de Israel havia se afastado da presença de Deus e Deus traria um juízo terrível sobre aquele povo. E Amós deveria avisá-los disso. Ou seja, o profeta, ele estava levando uma mensagem de aviso, de alerta, como os outros profetas. Lembra de Oséias, lembra de Joel? Eles sempre alertaram o povo para que buscassem ao Senhor. Algumas características de Amós, ele, o profeta. Ele era humilde, ou seja, ele não escondeu a sua origem. Ele era um homem humilde. Ele fala sobre a sua origem, o que ele fazia. Ele era um homem do campo, né? Ele não pertencia à elite, ele não era sacerdote, ele não era profeta, ele não era nada. Ele mostra a sua humildade. Ele era sábio. Ele usava uma linguagem ao alcance do povo. As profecias dele eram fáceis de serem entendidas pelo povo, porque ele usava uma linguagem do dia a dia, uma linguagem ao alcance do povo, uma linguagem simples. Não era a linguagem rebuscada, mas a linguagem do dia a dia. Ele era sagaz, ele prendia a atenção do povo, por quê? Ele começou as suas profecias falando dos juízos de Deus sobre as nações que eram inimigas de Israel. Veja, ele coloca, primeiramente, 6 nações sobre as quais pesaria o juízo de Deus. 6 nações. E aí, somente depois que ele apresentou o juízo de Deus sobre estas nações, é que ele fala sobre o juízo de Deus sobre Israel. E lá no final ele diz, Judá também vai entrar nessa. Porque os pecados de Israel estavam sendo também praticados em Judá. Não em escala tão grande quanto se era praticado em Israel. Mas mesmo assim Judá também sofreria caso não se arrependesse dos seus pecados. Ele era destemido, não lisonjeava, mas falava a verdade. Como profeta, nós não podemos, irmãos, se nos consideramos profetas de Deus na atual geração, ter medo de falar a verdade. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, custe o que custar. Nós não podemos maquiar a palavra de Deus.
ou amenizar o que a palavra de Deus diz. Existem hoje pregadores que não falam de pecado. Existem hoje pregadores que não falam do inferno. Existem pregadores hoje que não falam do arrebatamento da igreja, da vinda de Cristo. Por quê? Tem medo de perder membro. Tem medo de não agradar as pessoas. Né? Mas muitos dos profetas eram desagradáveis, porque eles falavam o que o Senhor mandava. Né? Que mais? Ele era fiel. A mensagem dele era: assim diz o Senhor. Ele era fiel ao que ele havia recebido da parte de Deus. Ele era fiel à sua mensagem. Agora, a divisão do livro. Eu coloquei uma divisão aqui, mas na verdade, nós podemos, eu não sei se os irmãos têm, abram suas Bíblias. As Bíblias mais modernas, né, elas trazem uma divisão natural. Elas trazem uma divisão natural na epígrafe de cada capítulo. Observe aí no capítulo 1, não sei a sua, mas a minha diz assim: ameaça contra diversas nações e contra Judá. É a primeira divisão. Aí você vai ver por quê. Vai do capítulo 1 e 2, são ameaças contra várias nações e contra Judá. Aí vem o capítulo 3, os vícios e as maldades de Israel e o anúncio de castigo por causa destes vícios, que vai até o capítulo de número 4. Aí vem o capítulo de número 5, que são a predição da ruína de Israel. O capítulo 6 nos fala sobre a corrupção que estava o povo de Israel e ameaças de castigo da parte de Deus para conter esta corrupção. Vem o capítulo 7, começa as visões. Ele tem a visão da locusta, do fogo e do prumo. No capítulo de número 8, ele vê a visão de um cesto de frutos e a ameaça contra Israel. E no capítulo 9, a visão final da ruína do altar e tem promessas de restauração. Então essa é a divisão natural do livro de Oséias. Está as Bíblias de Amós. Ainda estou com Oséias na cabeça, né? Amém, meus irmãos? Vamos ver passar rapidamente aqui no capítulo número 1 e o capítulo número 2. Eu creio que dá tempo, porque não tem muito o que falar aqui. Nós temos aqui o castigo de Deus contra algumas nações nestes dois capítulos. Primeiramente, ele fala do castigo de Deus sobre a Síria. E ele vai falando sobre a cidade principal. Damasco era o quê? Capital da Síria. Deus iria castigar. Por que ele fala dessa forma? 3 transgressões e pela 4. Ou seja, o número 4 na Bíblia muitas vezes tem um significado. Fala de completude. Né? Significa dizer que a transgressão daquele povo chegou a um nível insuportável por Deus. Deus havia suportado, Deus havia tolerado, mas chegou um momento que Deus já não mais toleraria. Então, por isso que diz, por 3 transgressões e a 4ª, por 4 será destruído. Então ele fala, primeiramente, da Síria, né? Depois ele fala de Gaza. Gaza pertencia a que país? Damasco, Síria. E Gaza? Filisteus. E aí está dito, irmãos. Né? Depois fala o castigo de Deus sobre Tiro. Né? Tiro, que é mencionado também no Novo Testamento, né?
por Jesus, Tiro e Sidom, então haveria castigo sobre ele. Aí vem sobre Edom. Quem era Edom? Irmão de Jacó. Edom era irmão de Jacó. Esaú. Esaú era Edom. Por isso que há uma... Veja só o que Deus menciona aqui, né? Porque perseguiu a seu irmão a espada. Qual era o pecado de Edom? Ou da descendência de Esaú? De ter perseguido a seu irmão. Quem era o irmão de Esaú? Jacó. E quem era o povo de Jacó? Judá e Israel. Né? Judá e Israel. Era o povo de Jacó. Que Edom, ou seja, o povo de Esaú, perseguiu. Então Deus iria castigar Edom. E castigou, irmãos. Castigou. Até hoje, não existe nenhum descendente de Esaú. Não existe. Foi exterminado da face da terra. Por quê? Porque foi um povo que não teve piedade, não se voltou para Deus. Esaú foi totalmente, desprezou tudo aquilo que ele havia aprendido. Né? Ele poderia ter sido abençoado. Ele, afinal de contas, era filho de Isaac. Né? Filho de Isaac. Mas não, simplesmente desprezou a palavra de Deus e o resultado é que hoje não existe um descendente sequer de Edom, de Esaú. Aí vem os filhos de Amon. Quem eram os filhos de Amon? Nasceu de um relacionamento incestuoso de Ló, né? Com suas filhas. Mas também era um povo que não serviu, não buscou o Senhor. Então receberia o mesmo castigo, seria queimado no fogo. Depois vem Moabe. Quem era Moabe? Irmão de Amon. Moabe e Amon. Os filhos de Ló. Né? No capítulo 2 já. Estou no capítulo 2. E por último, depois dele ter citado essas 6 nações, aí vem um alerta para Judá. Essa mensagem de Amós foi uma mensagem que despertou a atenção do povo. Quando ele começa a profetizar, falando do juízo de Deus contra estas nações que eram inimigas de Judá, de Israel, o povo ficou contente, né? Deus vai castigar os nossos inimigos. Deus vai pesar a mão sobre aqueles que nos perseguem. Mas de repente vem a mensagem do profeta para o povo de Deus. Assim diz o Senhor, versículo 4 do capítulo 2, por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo. Por quê? Porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Começa por Judá. Por quê? Amós era de Judá. Agora vem a mensagem para Israel, o povo do norte. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Ou seja, eles oprimiam os pobres. Amós, por ser um homem humilde, de origem humilde, ele começou a observar a luxúria dos ricos, como eles se comportavam, como eles se agiam com os menos favorecidos, com os pobres. E ele recebe uma mensagem da parte de Deus. Veja que a mensagem dele não é o sentimento do coração dele, é da parte de Deus. Tem autoridade, porque ele diz, assim diz o Senhor. Era a palavra de Deus, era uma mensagem da parte de Deus para o povo. Irmãos, a gente tem que ter essa convicção também.
quando nós pregamos a palavra de Deus. Ter esta certeza de que nós estamos transmitindo a mensagem do Senhor. Não é algo que eu inventei, que eu tirei da minha cabeça, não. Se é bíblico aquilo que você está pregando, então assim diz o Senhor, é palavra de Deus, ela tem autoridade. Então as profecias de Amós estão autorizadas por esta expressão, assim diz o Senhor. Né? Ele continua, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram a mesma moça para profanarem o meu nome. Veja, aqui já é imoralidade, né? E se deitam junto em qualquer altar sobre roupas empenhadas na casa de seus deuses, bebe o vinho dos que tinham multado. Não obstante eu ter destruído o amorreu diante deles, a altura da qual era como a altura dos cedros, e cuja força era como a dos carvalhos, mas destruiu seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Ou seja, Amós está falando que Deus tinha exemplos para Israel, e eles não observaram, entraram no mesmo caminho daqueles povos que Deus havia destruído, que Deus havia aborrecido. Ele cita aqui os amorreus, que praticavam esses pecados e eles entraram pelo mesmo caminho, praticando os mesmos pecados dos seus inimigos. Sabe o que é isso, irmãos? A mistura do povo de Deus com o mundo, com as práticas do mundo. Deveria ser o contrário. O povo de Deus influenciar o mundo. Mas o que acontece é o inverso. O mundo influencia o povo de Deus. O mundo afasta o povo de Deus da presença do Senhor. Parece que as coisas do mundo são atrativas, né? Há pessoas que começam a vida espiritual bem, testemunhando, falando, mas chega um momento que parece que se cansam, abre espaço na vida e começa a se acostumar com as coisas que são praticadas no mundo. Nós estamos vivendo uma época em que se fala muito da não discriminação, das fobias, né? Que as pessoas têm, homofóbico e não sei o que mais lá, e um bocado de fobias que falam por aí, falando que nós não podemos protestar contra o pecado. Há um deputado que infelizmente foi reeleito, que queria apresentar um projeto para tirar da Bíblia Sagrada todos os versículos ditos por eles homofóbicos, preconceituosos. Já pensou um negócio desse? E a Bíblia não é nem de origem brasileira, né? Ela está traduzida para a língua portuguesa, mas não pertence à língua portuguesa. Foi escrito, ia tirar da Bíblia brasileira, sei lá, do Brasil, impressa no Brasil, né? Só se fosse. Mas pode-se comprar em inglês, em espanhol, em francês, em qualquer língua. A Bíblia foi traduzida, né? Dos seus originais, do hebraico, do grego, algumas partes em aramaico, para as diversas línguas existentes no mundo. Como se isso fosse possível, né? Mas o profeta Amós mostra que o povo de Deus se corrompeu, praticando os mesmos pecados que aquelas nações que foram castigadas por Deus praticavam. Aqui é um lembrete de como Deus havia operado na vida deles. Veja o versículo 10. Eu vos fiz subir da terra do Egito e 40 anos vos guiei no deserto. Ou seja, durante 40 anos Deus abençoou, para que possuísse a terra do amorreu. E dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Eles sabiam muito bem o significado de nazireu. O que era um nazireu? Nazireu separado para Deus, né? Era uma pessoa separada exclusivamente para Deus. Não é isso assim, filho de Israel? Faz uma pergunta. Não é verdade isso que aconteceu? Não foi assim que Deus agiu com vocês? Diz o Senhor, mas vós
aos nazireus deste vinho a beber, e aos profetas ordenaste, dizendo, não profetizeis. Não profetizeis. Olha, irmãos, tem um camarada que se lançou a presidente do Brasil, chamado Cabo Daciolo. Chamaram ele de louco, taxaram ele de louco. Sabe o que eu vi? Ele é louco por Jesus. Podem dizer que ele é louco, pode dizer que ele é doido, e que falou algumas... É natural, né? É natural que tenha falado algumas coisas talvez exageradas, mas é um homem que não portava a Bíblia. Eu já vim acompanhando ele há muito tempo, não é de agora que eu conheço Cabo Daciolo, não, no cenário nacional. Eu já acompanhava ele no Congresso Nacional e via, como se diz, os discursos dele, né, no Congresso, e ele falava sempre assim, sempre com a Bíblia, em nome do Senhor Jesus, e não sei o que, e tal. Ele não é uma figura desconhecida. Pelo menos os deputados o conheciam muito bem, né, na Câmara dos Deputados. Ele foi eleito pelo PSOL. E, na verdade, ele foi na sombra do Jean Willis, né? Só que o PSOL expulsou ele. Por quê? Porque ele chegou lá, queria implantar a Bíblia lá em todo mundo, pregar para todo mundo e mudar o partido. E aí o povo não aceitou, mandou ele embora, né? Não era bem-vindo no partido. E foi expulso. Mas eu vejo ele como um desses profetas, né? Os poucos que pregam a palavra de Deus. Talvez a forma como ele se expressa dá a ideia de que é um louco, de que está falando coisas sem nexo. Mas quem conhece a palavra de Deus, quem é crente, sabe que ele não está falando besteira, não. Ele está falando coisa que realmente é a palavra de Deus. Agora, essas teorias de conspiração que existem no mundo todo, não sei. A gente não tem confirmação, né? Só ouvimos falar que existe, mas vai saber se é verdade. Né? Vai saber se é verdade. Então, nessa eu não entro. Né? Amém, meus irmãos? E aí, vamos encerrar aqui. São essas as palavras iniciais de Amós, ou seja, de juízos contra 6 nações estrangeiras e as duas nações que estão relacionadas ao povo de Deus, Judá e Israel.